Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mara, esse é o canal Sai da Caixa. E aproveitando que o Dia das Mães está chegando e como eu não tenho filho, não tenho nenhuma dica para dar para vocês de como é a vida de uma mãe minimalista, eu vou responder a pergunta que todo mundo resolveu me fazer nos últimos tempos, que é: quando eu vou ter um filho? Eu já aproveito aqui a oportunidade para parabenizar todas as mamães desse mundo, inclusive a minha querida mãe, e agradecer por tudo também, e deixar aqui registrado meu respeito por todas essas mulheres. Mais uma coisa que eu preciso pedir para vocês antes de iniciar o vídeo é: se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta e compartilhe esse vídeo com pessoas que também possam gostar, além de se inscrever aqui no canal e não perder nada do que rola. Mais uma coisa, a última, prometo, é que tudo que eu vou dizer aqui, todas as questões que eu vou levantar nesse vídeo, é a minha visão e opinião sobre o assunto. Eu espero que ninguém se sinta ofendida nem influenciada. Você é mulher, mais cedo ou mais tarde vai se deparar com a seguinte pergunta: e aí, quando você vai ter um filho? Bom, e antes de eu responder essa pergunta, eu vou levantar aqui algumas questões sobre a maternidade. E senta que lá vem a história. Antes de eu começar, eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história pessoal. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui uma consulta ao ginecologista. E nessa consulta eu fui informada que eu tinha síndrome do ovário policístico. E que se quisesse engravidar, talvez teria um pouco de dificuldade. Mas aos 16 anos, sinceramente, eu nem tinha motivo para me preocupar com aquilo naquela época. E aí, eis que o tempo passou voando e hoje eu tenho 33 anos, sou casada há 5 anos, estou em relacionamento há 13 anos e todo mundo resolveu me perguntar: e aí, quando você vai ter um filho? E por mais simples que pareça essa pergunta, eu acho extremamente invasiva e constrangedora ter que ficar respondendo isso a todo momento. E quando eu digo todo momento, é todo momento mesmo, e por onde que eu passo, alguém se sente no direito de me perguntar: e aí, quando vem o bebê? Chegada aquelas épocas de final de ano, de festa de família, nome da falta de assunto e da falta de noção, todo mundo se sente no direito de meter o bedelho na sua vida. A cobrança social, ela tá enraizado na nossa cultura. Quando você é nova, logo vão perguntando: e aí, já tem um namorado? Arrumou o namorado, as pessoas já logo vão querendo saber quanto que você vai casar. Casou! E aí todo mundo vai querer ver quanto que vem um bebezinho. E aí depois que você tem um bebezinho, elas vão logo querendo ver quando esse bebezinho vai ganhar um irmãozinho. Por aí vai, né, gente? As pessoas sempre querem saber qual é o próximo passo da sua vida. Como se tudo fosse muito simples, né? Parecendo ser uma listinha de compra que você vai ali riscando os itens que você vai pegando e pronto. Mas ninguém tá mesmo interessado em saber se você tá feliz do jeito que tá, se você tá bem. Ninguém quer saber essas coisas. Todo mundo quer saber se você tá seguindo aquela receitinha de bolo da felicidade pra vida. Toda mulher nasce pra ser mãe ou sonha em ser mãe. Eu não acredito nisso. Por quê? A gente tá cansado de ver aí na TV mulheres que abandonam seus filhos, mulheres que batem nos seus filhos, espancam, mulheres que torturam as crianças e prendem elas dentro de tambor, mulheres que deixam seus filhos por aí jogados e vão viver a vida. Isso porque, gente, a gente vive nessa cultura que toda mulher nasce para ter filho. E muitas vezes a mulher sequer se questiona se aquilo ali faz sentido para a realidade dela. Outra coisa que acontece muito também é aquelas comparações que as pessoas insistem em fazer, como se todas nós mulheres fôssemos iguais. Semelhantes nós somos sim, mas iguais jamais. E embora pesquisas apontem que entre 2020 e 2021 nasceram menos crianças do que nos anos anteriores, esse último ano, ao meu redor, diversas pessoas do meu ciclo ficaram grávidas. E isso daí parece que acende ainda mais a curiosidade das pessoas e a insistência delas em querer saber quando eu vou ter um filho. E aí está mais um erro, né? Acharem que porque todo mundo à sua volta está fazendo alguma coisa, você também tem que fazer.
Mas comigo não funciona dessa maneira, pois se tem uma coisa que eu agradeço muito ao estilo de vida minimalista é o autoconhecimento. E se eu não tenho certeza do que eu quero, eu não vou fazer porque as outras pessoas estão fazendo. Afinal de contas, eu não sou a Mara que vai com as outras. Relógio biológico. Muitas pessoas, sempre que o assunto é maternidade, vão logo dizendo: nossa, mas você já tem 33 anos, daqui a pouco tá com 40 anos, e o relógio biológico? Eu, assim como todas as mulheres, além de lidar com diversas cobranças sociais, temos também que lidar com o relógio biológico do nosso organismo, que vai chegar uma hora que nós não vamos mais produzir óvulos e não vamos poder mais engravidar e gerar um filho. Com os avanços da medicina, né? Agora nós já podemos congelar os nossos óvulos e adiar essa decisão por um tempo. E isso, mesmo não sendo uma coisa acessível a todas as mulheres, é uma possibilidade. Mas, por outro lado, nós também somos incentivadas a correr atrás de direitos iguais, né? A lutar pelos nossos sonhos, a realizar todos os nossos desejos. E eu não sei, mas parece que as pessoas esquecem que isso tudo demanda tempo e energia. Querendo ou não, a gente precisa fazer escolha e definir as nossas prioridades. Por mais frio que isso possa parecer, essa é uma situação que nós temos que encarar, já que vai chegar uma hora que você vai se deparar entre acompanhar o crescimento do seu filho e a sua carreira. E aí, gente, muitas pessoas julgam as mulheres porque deixam os seus filhos serem criados e educados pelas babás e pela escola. Mas é injusto também com as mulheres, porque não existe nenhuma mulher que seja multitarefa e dê conta de tudo. Estrutura. Aqui eu falo de estrutura, tanto financeira quanto psicológica. Sabemos que hoje em dia o básico da vida custa muito caro. Então, alimentação, vestir uma criança e educar uma criança já é um custo bem alto. E por mais que ela tenha ajuda de terceiros, né, de familiares, né, os avós ajudem a olhar, a responsabilidade, gente, é da mãe. Porque a gente está cansado de ver que às vezes o casal se separa, a mãe precisa trabalhar, coloca os filhos na creche. E os pais, gente, para eles é muito fácil, a responsabilidade de ter um filho para o homem nem se compara à responsabilidade da mulher. Porque o homem, para ele dá ali uma pequena quantia em dinheiro e vai lá no dia marcado, faz a sua visita e pronto. Outro detalhe é em relação à transformação do corpo. Nós, mulheres, temos que estar preparadas psicologicamente para as transformações que o nosso corpo vai sofrer. Porque, além da alteração de peso, nós também sofremos com as questões hormonais. E aqui tem um detalhe também muito importante que é pouco falado. Existem mulheres que engravidam e têm outros problemas psicológicos como ansiedade, depressão e outros distúrbios também psicológicos. Por mais que a sociedade insista em tampar os olhos para essas coisas, isso, gente, é um dominó, uma tragédia anunciada. Quando a mulher não é bem e ela tem um filho por imposição da sociedade, pela vontade do companheiro, ou seja lá por qualquer motivo que seja, e ela não se cuida, a gente vê o resultado aí. Mães espancando, torturando e até matando os filhos. Casamento completo só é completo se tiver uma criança. Sinceramente, isso é uma ideia muito ultrapassada. Porque nós estamos evoluindo e existem diversos modelos familiares hoje em dia. E por mais que seja uma benção ter um filho, isso precisa ser uma vontade conjunta do casal. O casal tem que estar alinhado. Porque se um quiser mais do que o outro filho, por exemplo, a mulher engravidar, porque o marido quer ser pai, vai chegar uma hora, gente, que a gente vai se ressentir e vai jogar na cara do outro isso. E aí, a gente já sabe quais que são as consequências. Ou separação, ou as pessoas ficam naquele relacionamento com medo de se separar
e as crianças sofrerem por causa disso. E aí, gente, a pessoa fica ali vivendo aquela vida infeliz porque tomou uma decisão mal pensada lá atrás. Se isso fosse verdade, um filho tivesse o poder de salvar um casamento, nós não teríamos tantas separações até as crianças completarem 3 anos de idade. Porque estudos revelam que nessa fase o casal está se adaptando àquele ser. E muitas vezes o casal não acompanha aquelas mudanças num curto período de tempo. Ah, mas quem vai cuidar de você quando você ficar velha? E esse argumento é um argumento facilmente derrubado. Só você olhar os asilos lotados com fila de espera, com idosos abandonados pelas famílias lá, que você tem certeza que isso não é uma garantia. Fora que existem 2 hipóteses também que só fazem cair esse argumento. Se você teve um filho pensando que ele iria cuidar de você quando você ficar velho, você não imaginou 2 hipóteses que, por mais triste que sejam, existem. A primeira hipótese é, mais que seja um tabu e poucas pessoas falem, você pode ter um filho que nasça com alguma limitação física ou mental. E aí, os papéis irão se inverter e você vai cuidar dele para o resto da vida. Embora a lei da vida seja que os pais se vão antes dos filhos, o contrário também acontece. Tem mais uma coisa, se você teve um filho com a única e exclusiva ideia de seu filho ser sua companhia e cuidar de você na velhice, eu espero que durante toda a sua vida você tenha construído uma boa relação com ele e criado um vínculo de amor bem forte. Porque, por mais que a lei faça previsão que os filhos devem cuidar dos pais na velhice, se seu filho não tiver uma boa relação com você, é muito fácil para ele pagar uma outra pessoa e passar essa obrigação. E aqui ainda tem gente que fala assim, ah não, mas eu vou educar meu filho e ele não vai fazer isso comigo. Garantia, gente, você não tem. As pessoas mudam. E outra coisa, não seria mais interessante você investir em independência e autonomia? Ah, mas você vai se arrepender no futuro, vai ver só. E na minha opinião, aqui está um dos piores argumentos. Aquele argumento que as pessoas que querem ganhar uma discussão e sempre têm razão, usam contra as mulheres que ainda não se decidiram se querem ou não ter filho, ou até já se decidiram e não querem ter. Se eu me arrepender da decisão que eu tomei, você aí do outro lado não tem que se preocupar com isso. Porque apesar de que antigamente as mulheres eram vistas somente como donas de casa e mães, né, só ficassem ali no núcleo familiar, as coisas mudaram. E hoje em dia, nós mulheres somos livres para fazer a nossa escolha. E você não precisa gostar nem concordar, apenas respeitar. Se de tudo eu me arrepender, eu ainda posso adotar uma criança. Ah, mas você então não gosta de crianças, não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você não querer ter filho não tem relação com gostar ou não de criança. Até mesmo porque as pessoas acham que gostar de criança é assim. Elas pegam uma foto de uma criança bonitinha e fofinha, mostram pra você, ou então apontam uma criança cheia de dobrinhas na rua, dando aquele sorrisinho lindo e fala, e aí, seu útero não coça não? E eu respondo aqui pra vocês, não, não coça. Por quê, gente? Não dá pra gente tomar uma decisão, né, que envolve diversos fatores, vendo apenas um pequeno recorte ali da vida das outras pessoas, vendo aquele momento ali dos pais com a criança na rua, vendo uma foto na internet, vendo uma festinha de criança, né, e aquela ideia de família feliz. As coisas são muito mais complexas do que parecem. Legado ou herança? Bom, as pessoas se preocupam muito para quem você vai deixar o seu patrimônio e se a sua família, né, a sua origem vai se encerrar por aí. Bom, em relação ao legado, eu penso o seguinte, existem diversas formas de amor e você pode doar todo o seu amor, todo o seu carinho através de trabalhos voluntários. Existem diversas casas
que precisam de ajuda financeira. Em relação ao patrimônio, as pessoas têm uma preocupação muito grande para quem vai ficar a herança. Bom, eu acho péssimo você viver sua vida pensando na morte. Esse é o primeiro ponto em relação à herança. O segundo é que muitas vezes a gente vê aí diversas famílias que são destruídas por causa de heranças, porque os filhos se matam brigando por causa de dinheiro. Mais uma coisa tem pessoas que sabem que tem herança, né, e vivem acomodados por causa da herança, vendo na aba dos pais até quando der. Então, assim, se você tiver um filho único e exclusivamente por causa desses motivos, eu peço que você pense um pouco melhor. Por último, se você ficou até agora, deve estar querendo saber qual é a minha resposta sobre ter ou não filhos e quando isso vai acontecer. E a minha resposta é a seguinte: eu não sei. Eu não sei quando vou ter filhos, nem sei se vou tê-los. Por quê? Eu e meu esposo, em decisão conjunta, decidimos que nós aceitamos a vida. E o que quer dizer isso? Eu, há mais de 2 anos, não tomo anticoncepcional e não uso nenhum outro meio contraceptivo. Então, gente, eu estou aberta. Se eu engravidar, bem. Se eu não engravidar, também tá tudo bem. Uma coisa que eu preciso contar para vocês eu nunca me imaginei mãe e nem sonhei com isso. Nunca foi um desejo genuíno meu ser mãe. Eu nunca me imaginei com barrigão, grávida, montando enxoval e quartinho de bebê. Eu não tenho nada contra e nem desrespeito às mulheres que sonham com isso. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, nós somos pessoas diferentes. Nós temos desejos e sonhos diferentes. Então, a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês aprendam a respeitar a escolha dos outros e parar de fazer julgamentos. Pois além de ser muito chato e constrangedor ficar respondendo o tempo todo quando que eu vou ter filhos e justificando por que eu ainda não tenho, isso é uma escolha e o que só diz respeito a mim e ao meu esposo. Ninguém precisa ficar dando opinião na nossa vida, sendo que a gente não pediu. Se você, assim como eu, nunca sonhou em ter filho, já se posicionou dizendo que não vai ter filho, não tem problema nenhum. E se você aí do outro lado sonha o contrário, sonha em ser mãe, também não tem problema nenhum. Lembre-se, gente, não existe receita de bolo para a felicidade. A vida é feita de escolhas e nós somos livres para fazer as nossas escolhas.